Olá, hoje nosso foco é Gênesis capítulo 29. Vamos explorar a fundo a chegada de Jacó a Harã e o que acontece por lá. A ideia é entender os eventos-chave, as interações, o que essa narrativa nos conta. Bom, tudo começa com Jacó chegando lá na terra do povo do Oriente. Ele dá de cara com os pastores perto de um poço. E tem um detalhe curioso, uma pedra bem grande tampando a boca do poço. Isso, e pelo que o texto indica, não era qualquer um que tirava, né? Tinha um esquema. Exato. Só quando todos os rebanhos estavam reunidos. Uma regra deles, parece. Uma prática comunitária ali para gestão da água, provavelmente. Aí Jacó puxa a conversa, né? Pergunta sobre Labão, o tio dele, Sim, ele quer saber se conhecem o parente. e eles confirmam. E bem nessa hora, quem aparece? Raquel. Ela mesma, a filha de Labão, pastoreando as ovelhas do pai. Uma chegada bem Marcante. quase cinematográfica, né? Totalmente. E a reação de Jacó é imediata e, olha, bem intensa. Ele vê Raquel, a prima, e vai lá e, sozinho, tira aquela pedra pesada do poço. Um ato de força impressionante, né? Considerando que precisava de vários pastores normalmente. Exato. E ele dá água para as ovelhas do tio Labão. Mas não para por aí. Não mesmo. A emoção toma conta. Ele beija Raquel, chora, e aí se apresenta, conta quem ele é. É, um momento muito forte. Essa remoção da pedra, o que será que simboliza? Pode ser atração à primeira vista, uma demonstração de capacidade para impressionar. Ou talvez algo mais, né? Um sinal do destino, quem sabe? E a reação do Labão depois, quando Raquel conta para ele? É muito calorosa. Verdade, ele corre ao encontro de Jacó, abraça, beija. E diz aquela frase: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. É um reconhecimento familiar muito profundo. Estabelece o laço ali na hora. Jacó fica morando lá. Passa um mês, aí Labão chega para ele e pergunta: olha, você está trabalhando para mim, mas não é justo trabalhar de graça só porque é parente. Qual vai ser o seu salário? É nesse momento que as filhas são formalmente apresentadas na questão do acordo. Isso. Lia, a mais velha, com olhos tenros, é a descrição. E Raquel, a mais nova. Que é descrita como formosa de semblante e formosa à vista. O texto deixa bem claro quem chamou a atenção de Jacó. Sem dúvida. O texto diz que Jacó amava Raquel. E ele faz a proposta. Uma proposta e tanto. Trabalhar 7 anos. 7 anos. Em troca da mão de Raquel. 7 anos de serviço. Era um compromisso enorme naquela época. O que isso diz sobre Jacó e sobre o valor que lhe deu a Raquel? Mostra uma determinação imensa, né? E a profundidade do sentimento dele. E o texto ainda acrescenta um detalhe fascinante. Que os 7 anos pareceram poucos dias. Exato. Pelo muito que a amava. Isso reforça demais a intensidade desse amor, dessa motivação. Bom, o tempo passa, os 7 anos se cumprem, Jacó vai cobrar o acordo. Dá-me minha mulher. Labão concorda, prepara a festa de casamento, reúne o pessoal do lugar. Mas é aqui que a história dá uma guinada daquelas. Bem inesperada. Uma reviravolta total. Na noite de núpcias, no escuro, Labão entrega Lia para Jacó, no lugar de Raquel. Imagina o choque de Jacó na manhã seguinte. Ele confronta Labão na hora. Que é isto que me fizeste? Não te servi eu por Raquel? Porque, pois, me enganaste? A indignação é palpável. E a justificativa de Labão é baseada num suposto costume local. Não se faz assim no nosso lugar que a menor se dê antes da primogênita. Fica a pergunta, né? Era realmente uma tradição tão rígida assim? Ou foi uma jogada esperta de Labão? Talvez para garantir que Lia casasse. Ou para segurar Jacó por mais tempo. O texto não crava o motivo. Só relata o fato e a desculpa. Exato. A narrativa apresenta a ação e a justificativa, mas não faz um julgamento moral explícito da intenção do Labão ali. E a solução que Labão oferece? Cumpre a semana nupcial com Lia. E aí ele daria Raquel também, mas tinha um preço. Mais 7 anos de trabalho. E Jacó? Aceita. De novo. Agora são 14 anos no total. Impressionante a disposição dele. E o texto ainda menciona que Labão deu servas para cada filha, né? Zilpa para Lia e Bila para Raquel. Detalhe que vai ser importante depois. Com certeza. Então, qual o quadro geral que se forma aqui? Bom, Jacó agora tem 2 esposas, que são irmãs.
E existe uma dinâmica de afeto muito desigual. O texto é explícito, e Jacó amava Raquel mais do que Lia. Lia é descrita como desprezada. Isso, claro, vai gerar consequências. Cria um terreno fértil para conflito familiar. Sem dúvida. E as consequências começam imediatamente no âmbito da fertilidade. Exato. A narrativa diz que, como Lia era desprezada, o Senhor abriu a sua madre. Ela começa a ter filhos. Enquanto Raquel, a amada, permanece estéril inicialmente. Lia tem 4 filhos homens em sequência: Ruben, Simeão, Levi e Judá. E os nomes que ela escolhe para eles são muito significativos. Refletem a dor dela, a busca pelo amor do marido. O primeiro, Ruben, significa vede um filho. Porque ela diz, o Senhor atentou para a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Depois, Simeão, a audição, porque o Senhor ouviu que ela era desprezada. Levi, unido, na esperança de que agora o marido se uniria a ela. E por fim, Judá, louvor. Parece que aqui ela muda um pouco o foco, né? Esta vez louvarei ao Senhor. É uma jornada emocional expressa nos nomes, e o fascinante aqui é justamente essa ironia, essa inversão. A esposa menos amada, a desprezada, é quem cumpre primeiro o papel cultural essencial de dar filhos ao marido, de construir a família. Enquanto a esposa amada enfrenta a dor da esterilidade. Isso. O que isso sugere? Talvez que os planos divinos, na perspectiva da narrativa, nem sempre seguem a lógica dos afetos humanos, ou que há reviravoltas inesperadas no destino. É algo que a história apresenta de forma bem marcante. Então, para a gente amarrar, tivemos a chegada de Jacó, o amor instantâneo por Raquel, o serviço longuíssimo, o engano do casamento, a união complicada com as 2 irmãs. E o início da formação da família através de Lia, a esposa que se sentia rejeitada. Uma teia bem complexa de relacionamentos e acordos. Exatamente. Uma base familiar já cheia de tensões desde o começo. E isso deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar além do que está escrito. Considerando todo esse peso, o trabalho dobrado, o trauma do engano, a rivalidade entre as irmãs e esposas, como será que essas experiências lá em Harã moldaram o caráter de Jacó para o resto da vida dele? E como essa dinâmica inicial pode ter influenciado o futuro das relações entre os filhos e, consequentemente, o destino das tribos de Israel que descenderiam deles? É algo para se refletir.